seus 41 leões, João Daniel Tikomirov é o diretor de comerciais mais premiado do Brasil e o único latino entre os 30 melhores do mundo. 6 vezes jurado em Cannes, hoje ele também colhe sucessos com seu trabalho no cinema e na televisão. João, o comercial Passeata, Leão de Ouro em 1988, na sua opinião, ele foi o start que mudou a visão do mundo publicitário sobre a criatividade brasileira? Acho que seria um pouco, para mim, pretensioso dizer isso, mas assim, foi um filme que foi muito importante para o Brasil, inclusive, porque ele é um filme que tem, além de uma ideia brilhante, ele tem uma produção muito forte, muito bacana, muito grande. Foi muito importante, porque o Brasil sempre até então, né, para lembrar até quem não lembra dessa história, o Brasil era muito conhecido por filmes muito simples de grandes ideias. Acho que esse filme foi um dos primeiros, ou pelo menos um dos que ganhou o Leão de Ouro, em que tinha uma grande ideia, mas também uma produção bastante grande, bastante sofisticada, vamos dizer assim, né? E a linguagem era uma linguagem muito moderna, muito diferenciada, câmera na mão, um clima quase documental, mas usando tudo só com atores e modelos, com diversas locações inusitadas, né? E para mim, especificamente, foi um filme que marcou muito, porque foi o filme que fez eu conhecer pessoalmente uma pessoa que era meu ídolo já, que é o Joe Pytka. Ele que era para mim o grande mestre, a minha grande referência, porque ele é uma geração anterior a mim, e enfim, ficamos amigos. Mas no ano seguinte, o Brasil chegou em Cannes e ganhou um outro Leão de Ouro, com um filme muito mais simples, mas também de grande ideia, que é Mãe e Filha. E conta a história da propaganda que esse comercial foi o único brasileiro que chegou mais perto do Grand Prix. Você também conhece essa história ou você tem outras informações de bastidores que levam outros filmes para esse caminho? Não, o Brasil teve pelo menos acho que 2 filmes que chegaram perto do Grand Prix. Talvez o Mãe e Filha tenha sido o filme que mais perto chegou ao Grand Prix. O ano que teve Grand Prix. Por que eu disse isso? Porque o Mãe e Filha foi realmente a segunda maior nota do festival, né? Ele era até, parece que a primeira nota, depois passou a ser a segunda na decisão final e perdeu para um filme inglês da Volkswagen. Save de alfazema from Fable adds to the pleasure of being a woman. Mas teve um outro filme brasileiro também, que foi inclusive eu que fiz, né? Que quem estava no júri, se não me falha a memória, foi o Celso Loduca. Celso Loduca, 1995, o presidente era Frank Lowe e não teve Grand Prix. Isso. E esse filme, ele seria o Grand Prix se houvesse um Grand Prix. Porque esse segundo, o Celso Loduca nos confidenciou, disse até para o Nizam na época, que esse filme nosso era do Lego, o Nizam que foi também ovacionado pelo público, e esse foi até mais, porque esse, como não teve Grand Prix, eu sei porque foi uma coisa impressionante que aconteceu lá, aquelas 2.000 pessoas gritavam juntas, Grand Prix, Grand Prix, Grand Prix para o filme. Talvez até a justiça seja dizer que este filme talvez tenha sido mais próximo de ser o Grand Prix do brasileiro. Porque ele só não foi porque não teve Grand Prix. Porque ele era disparado, segundo o Loduca disse na época, a nota mais alta de todo o festival. João, para você é a mesma sensação ganhar com um filme num festival internacional, um filme de linguagem mundial, e um filme regional num festival local? Olha, é parecido, né? Acho que seria a forma mais correta de dizer. Fiquei 40 dias fazendo contato com os índios corubus e por acaso eu acabei descobrindo uma selva. Um filme brasileiro e ganhar um prêmio internacional, como Cannes principalmente, que é a grande referência, por enquanto, será, eu acho que por muito tempo, é uma coroação assim, muito bonita para os profissionais envolvidos, para você que dirigiu ou produziu, né? Quase um reconhecimento da excelência daquele trabalho, de tudo que você entregou, né? Quando você produziu aquele comercial. No Brasil tem essa coroação também, só que, claro, quando você está lá, dá uma sensação de, puxa, o mundo reconheceu o nosso trabalho, que bacana, né? Então é um pouco a mais. Mas é que tem certos filmes que funcionam mais aqui dentro, né? Não tem uma linguagem internacional. E nem por isso ele é menor do que o outro. Ele apenas
A diferença nossa nos filmes americanos, isso é interessante comentar, é que como a cultura americana ela foi totalmente exportada e assimilada pelo mundo inteiro, por ser a maior potência do mundo há muitos e muitos anos, e a própria estratégia do mundo audiovisual americano, qualquer filme regional americano, ele é internacional, entendeu? Mas é idioma, né? Toda a piada funciona, você vai falar do futebol americano, mesmo que não tem futebol americano aqui, quem está lá julgando vai entender, porque o futebol americano é difundido nos longas, nas séries, nas coisas que todo mundo degusta no mundo inteiro. Então, é uma covardia nesse sentido, porque um filme americano, ele é internacional, não importa que ele seja regional, né? Seja um fator, um fenômeno absolutamente regional. Já o brasileiro, ele tem que ser internacional, ele tem que ter algum tema que tenha a ver com o aspecto de um olhar que as pessoas entendam lá fora, porque os filmes regionais não são compreendidos, porque a nossa cultura não é exportada ao nível que deveria ser, não tem a penetração no exterior, então as pessoas não entendem os nossos problemas, o nosso jeito, a nossa cultura não é assimilada. E aí fica prejudicado. Então tem certos filmes brasileiros que têm uma tremenda qualidade criativa e de produção e que não vão ganhar prêmios em Cannes porque eles são realmente uma coisa que só nós entendemos, né? E eles têm um grande valor. E além de tudo, não posso deixar de mencionar isso porque eu acho que é importante também dizer, o prêmio ele é uma consequência de um grande trabalho, né? Mas nem sempre um grande trabalho é merecedor de prêmio. O ideal é quando se juntam as duas coisas, né? Por exemplo, aquele comercial da Gradiente, o LEDs, ele ganhou tudo aqui e tudo lá fora, né? Esse é realmente uma linguagem universal, né? Com certeza. Como foi o Mãe e Filha, como foi o Passeata também. O LEDs, a construção do LEDs, a ideia veio pronta ou houve uma grande participação da produtora na elaboração da imagem final? Não, sem dúvida a ideia, o mérito da ideia é da agência. Agora, a concepção, a maneira e tal, é uma troca sempre entre a produção, o diretor, a produtora e a criação da agência, né? Toda a discussão, que tipo de prédio, como é que vai ser, tudo é uma troca. Às vezes uma coisa que a criação imaginou, a gente pode sugerir uma coisa que não é o que eles imaginaram, mas puxa, eles vão ver que até fica melhor. Energy Gradiente, não use depois das 10. E vice-versa, às vezes uma coisa até relativa à produção e que a criação pode ter lembrado, dado alguma referência ou citado alguma coisa que não tinha ocorrido ao diretor e isso é uma troca permanente. O grande barato da nossa atividade é trabalhar quatro mãos, trabalhar em conjunto, criação, produção, isso é o ideal. Agora, você trabalha tanto com agências extremamente criativas como agências chamadas mais tradicionais, né? Onde o roteiro talvez venha mais quadradinho. Qual é a diferença de trabalhar com um tipo e outro tipo de agência? Olha, a diferença não tem muito, a diferença é na ideia, né? Quem determina é a ideia. Se a ideia ela permite você viajar mais nas imaginações e buscar soluções mais diferenciadas e ousadas, lindo, ótimo, nós vamos adorar. Se a ideia ela tem que ser executada da maneira mais profissional, mais correta e está tudo ali que a gente tem que fazer aquilo funcionar, também vamos fazer com o mesmo empenho do que fez o outro. Claro que, e o prazer, é claro que o prazer de uma ideia brilhante é muito maior do que ter uma ideia mais cotidiana, mais convencional. O prazer, agora o profissionalismo é o mesmo. E falando da sua experiência como jurado, na hora de avaliar, qual é o peso que se dá para um filme simples de produção como O Porco, da GE, que ganhou um super prêmio, e uma super produção? Como é que se avalia quem merece um prêmio maior ou menor nesse caso? A base de tudo é a ideia, né? Para uma premiação. A ideia é a excelência de tudo. Não adianta você ter um filme exuberantemente bem produzido, com uma fotografia impecável, uma montagem incrível, e não tem uma ideia por trás, uma ideia boa por trás. Se não tem ideia por trás, não merece ganhar prêmio.
nem em Filmcraft. Então, no caso do Porco, é uma ideia brilhante e a realização está no ponto exato que ela tinha que estar, no limite. Mais que aquilo ia atrapalhar a ideia. Por isso que foi um filme que ganhou diversos prêmios, inclusive foi um filme brasileiro que foi o único na história que a Campaign colocou em segundo como o segundo melhor comercial do mundo do ano. E o que te atrai mais para produzir quando você recebe um roteiro? Uma coisa extremamente criativa ou uma campanha conceitual como Isso Muda o Mundo, do Itaú, por exemplo? Olha, aí os dois dão um prazer e a gente tem um olhar muito próximo, muito parecido. Então você tem, por exemplo, o hashtag Isso Muda o Mundo, ela tem, que nós produzimos, eu não dirigi, né? Mas ela tem um serviço também tão bonito que o banco oferece, né, para a comunidade, né? Seja estimular as crianças a gostarem de música clássica, aprenderem a ler um livro e saber a importância de um Shakespeare. O Kitchen Lambok é um monstro grande e pesado. E quando ele voltou, falou assim: "Oh, minha mulher saiu sem me avisar." Ou aprender a poupar dinheiro e o que isso representa, o que isso é importante. Tem um lado assim, educativo, pedagógico até, muito bacana, e que isso, eu acho que tem uma importância, uma relevância extraordinária na comunicação, né? Inclusive de marca. E a realização desses trabalhos eu acho impecáveis. Quem me ensinou a andar de bicicleta e correu atrás de mim na bicicleta era o meu pai sempre, né? Eu acho que a Luísa, fez um trabalho lindo, né, com as crianças e a maneira de contar, a estética da obra. Eu acho que de todos esses filmes, eu acho que estão hiper bonitos. E embora a propaganda seja um mercado bem atrativo, todo cineasta tem, imagino eu, o seu sonho de chegar na telona. Quanto demorou isso para você e qual o grau de satisfação com o Besouro? Olha, isso foi sempre uma relação adiada na minha profissão e na minha vida profissional. Eu comecei no cinema, né? Primeiro já desde o meu pai, que foi diretor-geral da Universal Pictures, então nasci praticamente numa sala de projeção de cinema e tal, e depois, quando eu comecei a Jodaf, porque eu estava fazendo um longa, feito de uma maneira completamente underground, que eu chamaria, né? E que depois não conseguia acabar o filme. Para eu completar o filme, um amigo disse: "Por que você não faz comercial? Você vai ganhar dinheiro rápido ali para poder ter o dinheiro e conseguir acabar o filme." Assim, desta forma, tentando resumir, que eu fui pro lado da publicidade. Eu comecei ok, vamos tentar. Batalhei muito tempo e tal para conseguir ter o primeiro comercial para dirigir, e as oportunidades foram aumentando e eu não conseguia voltar para o cinema, né? E aí fui adiando. Aí depois teve a segunda oportunidade para voltar para o cinema, que foi outro longa-metragem, que até o Euclides Marinho da Globo escreveu o roteiro, estava tudo armado e a Jodaf a produzir. E aí foi a época do Lei Sarney, a Lei Sarney caiu, né, quando entrou o Collor, e aí o cinema parou tudo, aí eu continuei na publicidade, né, adorando, não tinha problema nenhum. Então, e aí depois o mundo foi mudando, cada vez mais foi estreitando essas conexões entre o entretenimento, conteúdo e a publicidade. Lá fora já é uma realidade, conteúdo e publicidade lado a lado, trabalhando em parcerias, né? E os profissionais podendo transitar entre essas diversas expertises, foi também em função disso, por acreditar que o conteúdo e a publicidade cada vez vão estar mais próximos. É claro que foi uma realização fazer o Besouro. O Besouro foi o meu sonho adiado, né? E aí eu consegui fazer meu longa, foi reconhecido, premiado em vários festivais do mundo, aqui no Brasil também, ganhou 3 grandes prêmios do cinema brasileiro. Foi uma boa reação ao filme e eu fiquei muito feliz. Claro que com isso também tive dirigindo séries, fazendo especiais para televisão e fazendo outras coisas também na área do conteúdo, e estou com meu outro longa que está engatilhado para ser feito também. Eu vou começar uma nova série agora para a TV. E essa conversa entre o conteúdo e a publicidade me parece que é cada vez mais próxima, mais estreita, e isso faz muito bem para a gente fazer trabalhos mais ousados, né? Seja de conteúdo ou seja de publicidade. E com a ajuda da lei do audiovisual, que obriga as emissoras a utilizarem parte do seu espaço para produções nacionais,
o que isso interferiu na Mixer, né? Qual é hoje a porcentagem de trabalho dedicado à propaganda e a conteúdo? Primeiro a questão até da lei, só comentar só, que ajudou em geral, mas ela já estava acontecendo antes mesmo de ter essa lei. Isto é, evidentemente você tem os resultados que as produções brasileiras feitas por produtoras independentes têm tido sempre a liderança de audiência nos canais a cabo. O público brasileiro, ele adora a dramaturgia brasileira e adora o documentário brasileiro. Ele quer se ver, ele quer ter identificação, não desmerecendo alguns grandes trabalhos internacionais que estão no ar e que devem ser vistos. Eu sou também fã das séries americanas e tudo, mas o público brasileiro gosta muito também de ver os conteúdos brasileiros. Só para deixar isso claro que ele apenas é uma coisa que os Estados Unidos já tinha feito há muitos anos atrás, de fazer uma lei que obrigou a produção independente americana a fazer todos os seus conteúdos, há 50 anos atrás, e aqui no Brasil está acontecendo só agora. Mas respondendo à questão de o quanto isso representa para a Mixer, hoje a porcentagem de faturamento é 35% conteúdo, 65% publicidade. Cada vez mais isso está crescendo e equilibrando. Quer dizer, a publicidade não está deixando de crescer até, mas o conteúdo está crescendo um pouco mais rápido, por razões até da lei e tudo mais. Então a tendência, talvez esse ano já seja 60-40, e a tendência é ficar meio a meio, o que é muito positivo, né? É o crescimento, está mantendo o crescimento um pouco mais suave, que a publicidade não tem muito onde crescer mais, né? A gente sabe disso, tanto que os crescimentos do mercado publicitário sempre são percentuais, sempre de um dígito só, né? Já o do conteúdo como uma coisa nova, a tendência de crescimento é maior, é natural. O sucesso do conteúdo brasileiro feito por produtoras brasileiras na TV a cabo já é sucesso há algum tempo. E tem inclusive um agora bem recente, que é a série que nós produzimos para a HBO, O Negócio, dirigida pelo Michel Tchikomirov, que além de fazer um enorme sucesso no Brasil, também lançada em dezenas de países pelo mundo, inclusive é a primeira série brasileira independente que foi lançada na TV americana pela HBO. Já é sucesso no México, é uma das 3 séries de maior audiência do México. Então é uma série que a gente tem o maior orgulho de ter feito, e isso mostra que, independente até da cota, a qualidade do conteúdo brasileiro já é uma realidade. Bom, João Daniel Tchikomirov, muito obrigado pela sua participação e mais sucesso para você. Muito obrigado, para nós, para nós. E no próximo videoblog, mais uma personalidade da propaganda brasileira. Até lá.